Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui mais uma vez, professor Eduardo, e você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Hoje mais um assunto do nosso módulo Filosofia, tá? E o filósofo da vez é René Descartes. Já vai deixando seu like, seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, isso é muito importante para nós. Compartilhe esse conteúdo com um amigo seu, estudante, ou até mesmo curioso da matéria. E vamos lá, turma. René Descartes, ele nasceu no ano de 1596 em La Haye, França, e a sua influência está em ter tentado estabelecer a base indubitável do conhecimento, ou a base sem margem de dúvida de todo e qualquer tipo de conhecimento. E ele faleceu em 650 em Estocolmo, Suécia. E René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Já na sua juventude, ele ficou perturbado com a falta de certeza ligada às crenças que mantinha. Então, ele já jovem, ele passou a questionar tudo aquilo que ele foi ensinado a acreditar ser verdade ou ter algo como certo. Então, todas as crenças dele, que ele havia sido instruído e ensinado a acreditar, ele passa a duvidar. Com efeito, ele relata que, afinal, ele chegou a uma visão clara, segundo o pensamento dele, que em nenhuma parte do mundo existia qualquer conhecimento professado do tipo que eu havia sido encorajado a esperar ou acreditar. Porém, não estava contente em dar descanso a tal situação. Mesmo ele não acreditando, ele passa a buscar incessantemente e incansavelmente por uma verdade que fosse inquestionável. E, ao contrário, começou a buscar a base sobre a qual todo conhecimento deve ser fundamentada. E, em sua meditação sobre a primeira filosofia, isso foi um livro de Descartes, ele utilizou um método de dúvida radical com o objetivo de estabelecer pelo menos uma crença infalível. A técnica era examinar suas crenças e então lançar de lado cada uma delas que fosse possível de duvidar. Nesse sentido, conseguiu mostrar que podemos estar errados a respeito de determinados dados dos sentidos, que é possível colocar toda a experiência de nossos sentidos em dúvida. Então, segundo o estudo dele, ele chega a acreditar que tudo é questionável, que não existia uma certeza clara, que até então ele não havia encontrado uma verdade absoluta ou inquestionável. Tá? Nós podemos, por exemplo, estar sonhando, isso seria um pensamento de Descartes, né? Que nós estaríamos mergulhados em um sono e sem perceber isso. E mais perturbador ainda, é possível que não exista mesmo nada por trás de nossas experiências no mundo. É meramente possível que tenhamos sido enganados a respeito disso por algum gênio do mal. Esse era o pensamento de Descartes. Porque já que ele não tinha em mãos nenhuma certeza de nada, ele não tinha nada que fosse lógico e óbvio, e que tudo era passível de questionamento, então ele passa a duvidar até da própria existência, onde nós seríamos apenas objetos na mão de um Deus. Porém, esse método mostra que existe uma crença que não podemos duvidar, a saber que nós existimos. Neste caso, o argumento de Descartes é que o próprio ato de duvidar demonstra que é preciso existir um eu que duvida. Daí a sua mais famosa frase, né? Uma de suas afirmações mais famosas: se eu penso, logo existo. Então a única certeza que Descartes tinha até então, entre os seus estudos, era a certeza da dúvida. E era uma das coisas que ele encontrou para justificar a existência do ser. O fato de pensar, o fato de duvidar, de questionar. No entanto, esse argumento leva a outros problemas. Ou essa certeza, né, de existir pela dúvida leva a outros problemas. Em primeiro lugar, Descartes enxergava isso como um comprometimento com o dualismo metafísico,
Quer dizer, ele é levado a argumentar que a mente seria uma substância pensante e isso seria um tipo de coisa diferente do corpo. Então ele passa a enxergar a mente como algo separado do corpo, ou que o corpo fosse uma coisa e a mente fosse outra, mesmo os dois ocupando a mesma matéria, né? Isso desencadeia problemas filosóficos imensos, essa ideia de mente e corpo separado um do outro, ou com autonomia um do outro. E não apenas a respeito de como os dois tipos interagem um com o outro, e em segundo lugar, ele tem estabelecido a existência de uma entidade pensante. E isso não é fácil retomar ao resto do mundo. Porque se você tem uma entidade pensante e um corpo que age sem a necessidade, segundo o pensamento filosófico de Descartes, ele não encontrava uma lógica para que o corpo fosse comandado pela mente ou que a mente respondesse aos comandos do corpo, ou vice-versa. E sua tentativa envolve o emprego de uma versão do argumento ontológico. A ontologia é a ciência que explica a existência do ser, tá? A fim de demonstrar a existência de um Deus e depois afirmar que, como Deus não é um impostor, não somos enganados sistematicamente a respeito daquilo que percebemos claramente com os nossos sentidos. Então ele já coloca por terra, com essa afirmação, que nós não estaríamos sendo manipulados por uma existência divina por conta dos sentidos do ser humano, tá? Fica então muito fácil recuperar algumas de nossas crenças sobre o mundo exterior por conta dos sentidos, por conta daquilo que você vê, daquilo que você pega e daquilo que você sente. Porém, esse não é um argumento persuasivo. Na verdade, muitos filósofos modernos argumentariam que é profundamente imperfeito. Então, a lógica dos sentidos para justificar o ser não teria uma consistência para muitos filósofos, né? A herança da filosofia de Descartes tem dois aspectos. Ele mostrou como um método filosófico pode ser empregado distintamente, com a finalidade de estabelecer verdades fundamentais a respeito do mundo, mas ao fazer isso, caiu em um ceticismo sobre a verdade na qual a filosofia continua a se debater até hoje, que seria a existência ou não de Deus. Descartes ele argumenta que a mente, uma substância pensante, é um tipo de coisa diferente do corpo físico. E o problema resultante disso seria tentar responder como a mente, ou o fantasma da máquina, né, deve interagir com um corpo. Então, mesmo ele acreditando, mesmo ele chegando à conclusão de que mente e corpo são duas substâncias distintas, então automaticamente você se pergunta: então como é que um pode sobreviver sem o outro? Ou como um deve interagir com o outro? Então são perguntas que até hoje não, pela filosofia, pela lógica da filosofia ou pela ótica filosófica, ainda não pôde ser respondida, né? Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido produtivo para vocês e até a próxima.